quais são os desafios da reforma tributária para os municípios onde as pessoas moram? Joaquim, você fez um preâmbulo muito importante, e aí veja bem, o cidadão comum, a grande massa, me parece que está meio alheio ao processo. É como se não fosse com ela o que está acontecendo no Congresso Nacional, nas discussões, na União, no Planalto, enfim. Os municípios são a parte mais importante do processo, e eu digo com toda tranquilidade que é a parte mais frágil nas discussões. Para você ter uma ideia, logicamente nós temos mais de 5.500 municípios, e a grande maioria sobrevivem com transferências constitucionais. E na Constituição, na forma que está sendo foi aprovada a emenda constitucional, 15 dos 27, 15 representantes no comitê gestor, que é quem vai ditar as regras, que vai ser o responsável pela elaboração das normas, enfim, para ser o gestor do projeto todo. 15 são representantes dos pequenos municípios e 14 dos municípios maiores. Então, você já vê que já tem um desequilíbrio aí. Numa votação, é óbvio que os municípios menores sempre vão prevalecer sobre os maiores. E aí vem a grande questão, que hoje, ao longo dos anos, a gente percebe que o ISS, que é o principal imposto dos municípios, principalmente das grandes cidades, ele vem numa crescente, né? O ICMS, que é o imposto de circulação de mercadoria dos estados, ele vem numa descendente. Então, o que está acontecendo? Os estados, principalmente, eles se aperceberam disso. E hoje, para eles, é muito importante essa mudança de forma de tributação para eles recompor as suas finanças propriamente dito. A reforma tributária ela veio com um olhar assim, o que está hoje não serve, está ultrapassado, é extremamente burocrático, não alcança essa guerra fiscal, ela tá mais forte, a guerra fiscal, do que propriamente as normas de tributação. Então, aqueles grupos que têm um lobby mais forte estão predominando. Então, a ideia da reforma ela veio para corrigir isso. E eu até penso que, no longo prazo, ela vai ser boa, ela vai trazer uma melhora para a sociedade. E o desafio para os municípios, qual é o grande desafio? É saber até quando, até onde vai ser possível essa gestão, já que nós vamos ter uma mudança total, principalmente de 2 tributos. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, bens imóveis, né, que é o imposto municipal, e o ISS, que é o principal imposto dos municípios. Esses vão fazer parte do IBS. E aí vem uma discussão, como será o crédito, por exemplo, para o município, para o contribuinte do ITBI, que vai ter que pagar um IBS de 17%, que hoje é 2%. Ele vai poder se aproveitar de alguns créditos. Mas quais seriam esses créditos? Qual seria aí vem a grande questão de qual será a métrica para poder dar um equilíbrio de não ser uma carga tributária muito alta. Porque hoje o cidadão paga 2%. Então, os municípios têm, os grandes municípios, as capitais, por exemplo, o município de São Paulo. O carro-chefe da tributação do município de São Paulo é o ISS e o próprio ITBI, que é muito alto. Então, esses vão participar para o IBS, aonde terá um comitê gestor que terá a sua maioria dos pequenos municípios. Então, esse é um desafio muito grande. E aí vem a insegurança desses municípios, se terão dinheiro suficiente para fazer frente às grandes demandas que são a educação, a saúde, a limpeza urbana, enfim, os investimentos na qualidade, na melhoria de vida do cidadão que mora no município, né? Que é onde a parte que é por isso, como você bem colocou, não existe plano diretor para estados e para a União, existe para os municípios. Então, ali que está o cidadão. Então, a reforma, em princípio, ela vem para corrigir algumas distorções, e eu até acredito que a reforma vai ser boa no longo prazo,
Mas no início, na fase de transição, que vai até 2033, nós teremos grandes desafios. Os municípios, as finanças municipais vão ter grandes, como é que eu diria, barreiras para serem ultrapassadas, até porque para treinamento, formação de pessoal, porque as normas serão totalmente diferentes, são regras novas que serão implementadas. Agora, veja só, João, você trouxe aí uma reflexão importante, mas eu ainda queria fazer uma provocação maior. Nós temos o IBS, que é o novo imposto que impacta nos municípios, né? Como você falou, vai ter um comitê gestor, e ele compõe os ainda atuais, mas futuramente os antigos, ISS e ITBI. O IPTU muda a regra também? O IPTU permanece com a gestão dos municípios. Esse Então, não fará parte da reforma tributária. Então, o IPTU, a taxa de iluminação, a taxa de lixo, aquelas outras, isso continua com a autonomia do município. Exatamente, permanece com a gestão dos municípios. E aí eu faço a seguinte pergunta para a gente poder refletir sobre a função social do imposto e a cultura do brasileiro. Eu recordo-me, e também atuei uma época na contabilidade pública, ali na implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano de 2001, e naquela época, veja só, nós estamos falando aí de 23 anos atrás, não existia nota fiscal eletrônica. A tecnologia ainda era primária. E a arrecadação tributária municipal era quase que manual. Eram os blocos de notas, que tinham aquelas 3, 4 vias, aquilo teria que ser prestado conta numa periodicidade, e dali o município apurava. O Estado apurava. E havia uma renúncia de receita muito grande. IPTUs não eram cobrados, ISS não eram cobrados, e com a tecnologia, esses impostos foram cada vez mais diminuindo a renúncia de receita, e os municípios aí passando a ter uma lei de responsabilidade fiscal que passava a impor algumas consequências de uma possível renúncia de receita, e a cultura e a arrecadação municipal aumentou. Se não me falha a memória, o dado é que hoje os municípios brasileiros arrecadam de receitas próprias, excluindo as transferências constitucionais, algo em torno de 175 bilhões de reais. A minha pergunta vai: os municípios estão preparados agora, tecnologicamente, para essa reestruturação dos municípios? A União, que será a receptora desses impostos agora, com um imposto único, e depois ela fará a repartição conforme o regramento da própria lei, está preparada tecnologicamente para trazer essa segurança aos municípios? Eu diria que as maiores cidades, sim, elas estão preparadas. As maiores cidades, eu cito o caso da minha cidade, que é Porto Velho. Nós investimos muito nos últimos anos em tecnologia, investimos muito em sistemas de banco de dados. Hoje tem banco de dados em nuvem, tem físico, então, e equipamento, equipamos a secretaria. Então, as cidades maiores, eu não tenho dúvida que elas estão preparadas. E os menores municípios, praticamente não vai mudar muito, porque elas sempre dependeram das transferências constitucionais. Eu diria que talvez uns 90% dos municípios sobrevivem com as transferências constitucionais. Então, para esses não vai ter muita mudança. Agora, qual é a preocupação nossa, por exemplo, no caso das maiores cidades? E a gente é a perda de autonomia. Porque com a reforma tributária, Joaquim, o Pacto Federativo não existe mais. Quer dizer, a autonomia da cidade, por exemplo, nós tínhamos autonomia para administrar o ISS, não teremos mais. Tanto é que a proposta da Abrasf, que era a proposta que era do senador Ariovisto, era uma proposta mais simples, de simplificar a forma de cobrança. Criaria-se um ISS único, criaria-se um ICMS único no Brasil, com uma regra que valesse para São Paulo e valesse para qualquer cidade do Brasil, a regra fosse a mesma, fosse
constituir uma empresa lá em Porto Velho ou lá em Porto Alegre, a regra tributária seria a mesma. Esse era o sonho da Associação das Capitais, da Brasf, que era a nossa proposta. Mas foi vencido, não foi nem apreciado, porque o objetivo era outro.